Já? Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com o nosso TAL, do estudante de jornalismo da FURB. É um prazer e uma honra estar aqui. A gente vai falar um pouco hoje sobre o FLOS. Inclusive eu descobri que é FLOS e não FLUS, porque a pronúncia em alemão é assim, que é o projeto de extensão da FURB, que é o Distrito de Inovação. Inicialmente era o Distrito de Inovação e Conhecimento de Blumenau, e agora, com o trabalho que a gente fez com a Agência Experimental República do curso de Publicidade e Propaganda, a gente fez uma oficina de cocriação, de place branding, e acabou construindo esse nome, né, o FLOS, e a identidade visual. Então o nome ficou FLOS, Distrito de Inovação de Blumenau. E, como eu disse, é um projeto de extensão da universidade. A gente busca construir uma metodologia transdisciplinar, né, que é mais que interdisciplinar. Interdisciplinar pressupõe a cooperação de áreas diferentes para construir um objetivo comum. No nosso caso, a gente tenta desenvolver essa metodologia trans, que é justamente a gente aplicar esse conhecimento específico de cada área, mas ir além, né? Atuar de forma integrada, de forma sinérgica, quase que chega a um ponto de esquecer as especificidades, porque está todo mundo integrado, todo mundo trabalhando junto com o mesmo objetivo. E o projeto foi contemplado no edital do ano passado para ser desenvolvido esse ano, e agora a gente submeteu novamente para dar continuidade em 2019. E ele envolveu em 2018 os cursos coordenados por mim, Christian Krambeck, né? Oi galera, vou me apresentar, meu nome é Christian, eu sou professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da FURB, fiz graduação e especialização aqui na FURB também, e mestrado na UFSC, e coordeno um projeto do FLOS, junto com os cursos de Ciências da Computação, Ciências Econômicas, Jornalismo e Engenharia Florestal. E a partir das mudanças que houveram no edital, para 2019 a gente teve que, infelizmente, diminuir um curso, e aí a gente está com Arquitetura, Ciências da Computação, Ciências Econômicas e Jornalismo para 2019, se o projeto for aprovado. Então, o objetivo principal do projeto é estruturar, organizar a ideia de Blumenau ter o seu distrito de inovação. E a gente decidiu trabalhar em torno aqui do campus 1, 2 e 3 da FURB, por vários motivos, né? O principal pelo fato da FURB ser a quarta ou quinta universidade mais importante de Santa Catarina, entre as públicas e particulares, inclusive, e ter vários outros equipamentos aqui, né? Como a própria Fundação Fritz Miller, o Instituto Gene, o Senai, o primeiro coworking de Blumenau, e um dos mais importantes, a oficina, está aqui. Agora a fábrica de negócios também é o segundo mais importante. Enfim, vários outros espaços e habitats de inovação que a gente fala estão dentro desse espaço territorial, que a partir daí a gente acabou delimitando o bairro Itopava Seca e o bairro Vitor Konder. Esses dois bairros são juntos as áreas mais densas de Blumenau, que essa densidade é um elemento importante para as cidades inovadoras, para a cidade, para as pessoas, que é o maior número de pessoas possível morando e trabalhando numa área mais compacta, né, que é a cidade compacta que a gente diz. Então esses dois bairros eles são os mais densos de Blumenau. E geograficamente eles estão no centro da cidade também, eles estão estruturados a partir das vias principais de ônibus, as vias em geral também da cidade, cercado por uma área, tanto dentro do distrito, desses dois bairros, que é em torno de 3 milhões e meio de metros quadrados. Dentro dele, em volta dele, tem muitos empregos, muitas indústrias, muitos espaços de geração de emprego e renda, né? Então, por esses e outros motivos, a gente acabou delimitando esse espaço. E outro motivo muito importante, e aí também já é uma boa notícia para o ecossistema de inovação de Blumenau, que é a inauguração em 2019 do Centro de Inovação, né? Então, o Centro de Inovação é um projeto do governo do estado que propunha inicialmente a construção de 13 centros de inovação em 13 cidades do estado, sendo o de lá inaugurado e agora de Jaraguá do Sul, em Brusque está em construção e Blumenau vai ser o próximo a ser inaugurado. Então, diria, modéstia à parte, que o de Blumenau é o maior de
tem vários modelos, né? Tem 3 modelos, se eu não me engano, e Blumenau é o maior modelo, e acho que vai ser o mais bem construído, o mais bonito, na região mais interessante, na beira do rio, no campus 2 da FURB. Então eu acho que vai ser um dos melhores e mais importantes equipamentos, habitats de inovação do Brasil. Tá? Então, claro que o prédio é maravilhoso, mas não é o principal. O modelo de governança que também está sendo construído pelo Comitê de Implantação do Centro de Inovação e agora também Comitê de Implantação do Distrito de Inovação, formado pela CIB, Prefeitura, FURB, Instituto Gene e outras entidades. Então, esse modelo de governança é mais importante que o prédio e ele também está sendo construído, né? Então, ele vai, a partir de 2019, a gente vai ter um espaço com potencial enorme, conectando com os laboratórios, com os outros espaços e cursos da FURB e todas essas outras entidades que eu citei. E uma coisa acho que vale a pena citar é que o nosso foco da renovação do projeto do distrito para 2019, um deles é construir um pré-projeto, um anteprojeto de um curso de especialização em inovação e aceleração de territórios para cidades médias. Essa que acho que é além do tema de inovação e aceleração de território, o fato de a gente estar focando, entendendo a realidade de cidades médias, que são cidades de 100, 150 mil até 700, 600, 800 mil habitantes no máximo, e que estão entre as cidades mais pujantes e mais dinâmicas do mundo hoje, né? E que oferecem mais qualidade de vida justamente por não serem cidades gigantescas, né? Não serem mega cidades que muitas vezes trazem problemas que dificultam a qualidade de vida. Então muitas pessoas, Floripa acho que é um exemplo, né? É o primeiro ou segundo polo mais inovador do Brasil hoje, e está vindo muitas pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, enfim, Rio Grande do Sul, né, para morar em Floripa pela qualidade de vida, pelas praias, mas pelo ecossistema de inovação que é um dos mais maduros e mais pujantes do Brasil hoje, né? Então, um potencial enorme. E Blumenau, respeitando as suas características, entendendo a sua vocação e a sua dinâmica, eu tenho certeza absoluta que pode, cooperando com Florianópolis, Joinville, Itajaí e outras cidades, também ser um polo atrator de talentos do Brasil todo e um polo gerador de talentos a partir da FURB, da UFSC e de outras universidades parceiras também, né? Então, eu acho que tem esse potencial enorme e a gente está numa expectativa grande para que o projeto seja aprovado e a gente dá continuidade. E a grande meta nossa é trabalhar, construir indicadores, né, para medir o quanto a cidade está evoluindo a partir do FLOS, do distrito, e levar esse projeto até 2030. Esse é um dos grandes objetivos. E acho que é importante deixar claro, para finalizar essa primeira parte, que a FURB, o papel da FURB nessa história é construir o arcabouço conceitual, o diagnóstico do território, entender essa região e preparar o embasamento para que o ecossistema, a sociedade e a prefeitura, e aí a gente já convida o prefeito já é parceiro, a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação já são parceiras, né? Mas deixar muito claro que esse projeto ele realmente só vai acontecer, só vai ser implantado com a participação de todos esses atores. A FURB tem o papel de dar o suporte a isso e é parceira junto, né? Mas o grande desafio é todos juntos, a prefeitura liderando esse processo, a gente implantar e fazer acontecer esse distrito nos próximos anos, né? Então tem potencial para isso, Ana, acho que dá para a gente fazer acontecer. E só puxa agora um foco mais universidade, porque eu não sei se tu chegou a ver aquela notícia que eu te marquei essa semana, que o laboratório FX da FURB foi referência, então, dessa criação de espaços dentro da própria universidade que podem fomentar a inovação e o empreendedorismo, despertar algo mais diferente do que uma sala de aula quadrada. Legal. Professor e aluno, assim, sabe? Perfeito, vi a marcação sim, vi a matéria, acho muito interessante a FURB estar servindo de referência para outras universidades e mais importante que isso, outras universidades querendo inovar também, como a FURB já faz, a UFSC já faz, algumas outras já fazem, em termos de habitats e espaços de inovação, né? Esses espaços, eles têm características próprias, né? A FURB a gente tem o LIF, a gente tem o FX e tem o próprio galpão de arquitetura, que é o espaço que a gente está conversando aqui com vocês agora, que é um espaço que ele sai da caixa, ele sai do modelo formal. E o que é isso, né? É importante
Que espaços são esses? São espaços onde as pessoas se sentem acolhidas, são espaços integrados, são espaços onde as pessoas têm mais liberdade, são espaços onde tem ventilação natural, a gente tem equipamentos de apoio para essa cultura maker que a gente fala muito, né, que é o mão na massa, que é o fazer. Então o galpão de arquitetura, esses outros espaços, acaba tendo os equipamentos e o modelo mental, a forma de entender o espaço, que permite que as pessoas se encontrem, entrem de bicicleta aqui no galpão, por exemplo, trabalhem na maquetaria, façam maquetes, façam coisas, e isso estimula muito mais o processo pedagógico, né? Isso é muito importante. E eu acho que a FURB ela já é pioneira nisso, e agora, inclusive, com a novidade da eleição que a gente teve para a reitoria, com a eleição da professora Márcia e do professor Gurgel, a gente abre uma perspectiva de avançar ainda mais nessa questão da inovação, né? Tanto nos habitats, nos espaços de inovação, a gente repensar nesses próximos 4 anos quais são esses espaços para aprofundar a qualidade de ensino voltada para essas novas gerações que estão chegando, né? Quais são as características dessas gerações, o que elas querem, de que forma que elas querem aprender, ensinar, esse ensino cada vez mais horizontal, cada vez mais dinâmico, como é que os espaços trabalham e pensam isso para que a gente realmente consiga ir além e a FURB mantenha o seu padrão de qualidade, aprofunde e aumente a sua qualidade no ensino e uma outra coisa importante, cada vez mais integrado com a graduação, o ensino com a pós-graduação, com a extensão, com a pesquisa. Não faz mais nenhum sentido o aluno vir para a sala de aula, graduação, e ficar aquele blá 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 só de teoria, de quadro de GUSP-GIS, de PowerPoint o tempo todo, desconectado da realidade. Muitas vezes o aluno está estudando uma coisa que, se ele pegasse um problema vivo, um problema real da sociedade, do bairro, da comunidade ou da própria universidade, né? Por que um estudante de engenharia elétrica, junto com um estudante de arquitetura e um estudante de marketing, de publicidade e propaganda, não pode, por exemplo, desenvolver todo o plano de energia solar que a FURB vai implantar? E fazer um plano de comunicação, um plano de marketing, um plano técnico, e junto com a supervisão, obviamente, de professores e de profissionais contratados da área, implantar isso e fazer isso acontecer, e que esse método, esse teste, esse piloto, ele possa servir também de aprendizado para o aluno. E o aluno vai ver, inclusive, o que deu certo, o que podia ser melhorado, e o impacto disso na vida real da FURB e na vida real das pessoas, né? Então, acho que a universidade, nesse sentido, ela precisa, e ela está começando a se reinventar, a perceber essa necessidade de mudança. E a FURB tem uma característica importante, Ana, que ela não é nem uma universidade pública federal, que recebe 1 bilhão, 800 milhões de recursos por ano, e também não é uma universidade privada que está interessada só em ensino e cobrar mensalidade do aluno, né? A FURB ela é pública e ela trabalha a união e a sinergia entre ensino, pesquisa, extensão, pós-graduação e cultura. E isso cria um caldeirão vivo para o aluno aprender, não só a parte técnica, o conteúdo, mas também a ser um cidadão político, engajado, preocupado com a sociedade, com a sustentabilidade, com as futuras gerações, e fazendo isso a partir da sua visão e da sua profissão, né? Da sua expertise enquanto profissional, mas não olhando só para o seu umbigo, né? Olhando para a sociedade como um todo e para a realidade do mercado, a realidade da cidade como um todo, para a gente construir essa cidade para as pessoas, essa cidade melhor que a gente acredita, né? Então eu acho que estão acontecendo muitas coisas interessantes, e a FURB é uma das protagonistas dessa rede de inovação, desse ecossistema, e essas conversas, essas entrevistas são fundamentais para que a gente possa acelerar e inovar esses territórios, né? Então, está muito feliz e muito otimista com esse novo momento, com esse momento e essas parcerias todas que estão acontecendo, né?